5 sinais de que mãe de TDAH também pode ser neurodivergente. Você acha que você está exausta porque o seu filho demanda demais? Você acredita que a culpa que você sente por explodir é falta de paciência? Mas se eu te dissesse que a batalha que você trava com o TDAH do seu filho, na realidade é um espelho de uma guerra que acontece dentro do teu cérebro. Os estudos mostram que o TDAH ele é até 80% genético. Ou seja, se o seu filho tem, a chance de um dos pais ter é gigantesca. Na maioria das vezes, é você, mãe, que foi rotulada a vida inteira como distraída, dramática e até preguiçosa. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você os 5 sinais ocultos de que você vive a dupla neurodivergência. E olha só, o sinal número 4 é justamente o motivo pela qual você chora muitas vezes escondida no banheiro. Eu sou o André Luiz, psicólogo, especialista em TDAH e neurodesenvolvimento, mas antes disso, eu fui um caso perdido. Eu fui preso, vivi no caos, sem saber que o meu cérebro funcionava diferente. Só aos 35 anos eu descobri o meu TDAH e hoje eu vou ajudando as mães a não passarem pela dor que a minha própria mãe passou. E o que eu mais vejo no meu consultório não é apenas as crianças agitadas, mas também mães que se sentem como se estivesse sendo uma capitã de um barco furado. Mas por que você não soube disso antes? Porque o TDAH em mulher é diferente. Enquanto o menino ele sobe nas cortinas, não para, a menina ela divaga, ela viaja. E você aprendeu a colocar uma máscara de normalidade. Você se esforçou triplo para você tirar notas médias. Você sorriu enquanto por dentro a sua mente estava um caos. Mulheres com TDAH sofrem uma pressão social imensa para serem organizadas e cuidadoras. Então, o seu cérebro ele acaba criando algumas muletas cognitivas. Você anota tudo obsessivamente ou até mesmo chega uma hora antes para não se atrasar. E quando também muitas vezes limpa a casa compulsivamente para não parecer preguiçosa. Isso tudo consome pelo menos 3 vezes mais energia do que uma pessoa neurotípica. É por isso que às 18 horas, por exemplo, você já está tão cansada, mas essa exaustão, ela, além de tudo isso, acaba sendo um burnout. E a maternidade, ela rasga essa máscara. O TDAH do seu filho é o gatilho que dispara o seu próprio TDAH não tratado. E isso cria o que eu acabo chamando de sobrecarga invisível. E vamos ver, então, se você acaba se identificando com 5 sinais clássicos de quem vive mascarando o seu TDAH. Sinal número 1. Sua mente nunca desliga. Tipo assim, são 11 horas da noite, você está lá morta de cansada, deita na sua cama, de repente o seu cérebro liga 20 abas ao mesmo tempo. Aí você pensa, será que eu paguei a conta de luz? Nossa, eu preciso marcar um dentista para o Enzo. Esqueci a roupa lá no varal. Esqueci de responder a mensagem da escola. Nossa, amanhã tenho reunião. Que horas mesmo? Será que a minha mãe está brava comigo? E quando você mais tenta se desligar, mais o teu cérebro acelera. Isso nós chamamos de mente vagante e é um dos sintomas mais comuns em TDAH em mulheres. Então, deixa eu explicar mais ou menos como acontece no cérebro. No cérebro típico, existe um freio natural. É como se tivesse um porteiro dizendo assim: olha, esse pensamento pode entrar, esse é daqui não. Mas no cérebro com TDAH, o porteiro ele acabou tirando férias. Todos os pensamentos eles entram ao mesmo tempo, sem filtro, sem pedir licença, sem parar. É como você ter 50 rádios ligados ao mesmo tempo, cada um tocando uma música diferente. Você não consegue desligar nenhum desses canais. A região que é responsável por isso, nós chamamos de córtex pré-frontal. No TDAH, essa região ela tem menos dopamina, que é o neurotransmissor que te ajuda a focar, a filtrar os seus pensamentos. E o resultado é que sua mente vira uma festa sem nenhum controle. E aí, no final, você acaba se culpando por não conseguir relaxar. Mas não é falta de vontade, é a falta da dopamina no lugar certo. Deixa eu te dar um exemplo. Você está lá lavando louça, que é uma tarefa simples, não é? Mas quando você está lá com a sua mão na esponja, a sua cabeça ela está lá pensando: será que o Enzo fez a lição? Preciso comprar pão. Nossa, por que a minha irmã não me ligou de volta?
Eu esqueci de levar o meu cachorro no veterinário. Ah, o meu chefe, será que ele vai me demitir se eu esquecer mais uma coisa? E aí, de repente, você percebe, passou pelo menos 15 minutos parada com a louça na mão, sem ter lavado nada. Se isso acontece com você, não é porque você está distraída. É porque o cérebro com TDAH ele não tem o filtro que ele deveria separar os pensamentos urgentes de pensamentos que pode esperar. E eu sei que isso é exaustivo. Não, beleza, mas e aí, o que que a gente faz com isso? Olha só, uma técnica bacana é você externalizar. Quando sua mente ela começa a disparar esses pensamentos, você para. Pega um papel, uma caneta, abre um bloco de notas no seu celular e começa a escrever tudo aquilo que está passando na sua cabeça naquele momento. Não precisa fazer sentido para você, na verdade. Não precisa nem ser organizado. Você só tira da sua cabeça e coloca no papel. Por exemplo, pagar a conta de luz? Pagar a conta de luz. Ligar para a escola, comprar pão. O ato de você escrever está dizendo para o teu cérebro assim: está guardado, agora você pode relaxar. Os estudos eles mostram que você externalizar os pensamentos acaba reduzindo a carga cognitiva em pelo menos 40%. O seu cérebro finalmente ele consegue respirar. Tenta experimentar hoje, quando esses pensamentos disparar, e aí você vai lá, escreve, você vai ver, você vai sentir uma diferença grande. Sinal 2. Você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não termina nenhuma. Agora, levanta a mão quem já fez isso alguma vez. Acordou animada, dizendo: hoje eu vou organizar o armário, abriu o armário, encontrou uma foto antiga, aí você parou para olhar para aquela foto, você lembrou que você precisava ligar para sua prima, pega o celular, viu uma notificação no Instagram, entrou no seu Instagram, 20 minutos depois, o armário continua aberto e você está lá no feed e ainda se sentindo péssima. Percebe que você não é preguiçosa, você também não é falta de disciplina, mas você pode ter o TDAH. E o que acontece no teu cérebro nesse momento? Por exemplo, no cérebro típico, começar uma tarefa, ela libera um pouquinho ali de dopamina. Terminar a tarefa libera muita dopamina. E esse prêmio final é o que mantém você focada até o final. Mas no cérebro com TDAH, você começa a tarefa com uma dopamina alta, toda empolgada, mas no meio da tarefa, a sua dopamina ela acaba despencando para zero. Mais ou menos assim, você começa, por exemplo, começar uma corrida super animada, e só que ali que você chega no segundo quilômetro, as suas duas pernas param de funcionar. Não é a falta de vontade, mas é o circuito de recompensa do teu cérebro que não funciona como deveria. Cientificamente, isso se chama déficit de persistência dirigida a metas. Mas isso aí, na verdade, é um nome chique para dizer que o seu cérebro ele perde o tesão no meio do caminho. E aí você se mata de culpa, mas a culpa não é sua. Para ficar mais claro, imagina a seguinte situação: você vai lá e decide assim, vou hoje organizar os brinquedos do meu filho. Você pega, separa os carrinhos, pega a caixa, tá tudo indo muito bem. Só que de repente toca o telefone, você atende, é a escola dizendo assim para você: olha, você precisa vir aqui assinar um documento. O que que você faz? Você desliga e acaba pensando assim: pô, vou lá assinar antes que eu vou esquecer. Você abre o celular para ver o documento, vê 5 notificações do WhatsApp, abre, responde uma, vê se alguém marcou você no Instagram. 30 minutos depois, os brinquedos continuam no chão, você está em outras coisas e acaba se odiando por isso. Mas nesse momento, o que, que aconteceu? O seu cérebro, TDAH, ele é atraído por aquilo que é novo. Cada notificação, cada interrupção libera microdoses de dopamina. Então o teu cérebro, ele vai sempre preferir o estímulo novo do que terminar aquela tarefa chata. Isso não é falta de caráter, é expressamente neurobiologia, certo? Mas o que, que fazer então nessa situação? Olha, uma técnica boa para isso é o chunking com recompensa. Não sei se é chunking, enfim. Se você está se perguntando e o que é esse tal de chunking, é uma técnica que consiste em você agrupar informações individuais em blocos menores ou de uma forma que você facilita o processamento, a sua memorização e a organização. Na psicologia cognitiva, é uma estratégia que melhora a memória,
ao dividir grandes quantidades de dados em partes gerenciáveis, o que ajuda a reduzir a sobrecarga cognitiva e potencializa a retenção e a recuperação da informação. Beleza? Mas continuando. O importante é que você não tenta terminar tudo de uma vez. O seu cérebro não vai aguentar. Ao invés disso, coloca um timer ali de 10 minutos e aí você vai lá, vou organizar os brinquedos por apenas 10 minutos. Quando o timer tocar, aí você para, mesmo que você não tenha terminado, isso vai te dar uma recompensa imediata. Aí você põe lá 2 minutos de música que você gosta, fica seus 5 minutos no Instagram, porque essa recompensa imediata ela vai dar a dopamina para o teu cérebro. E aí o seu cérebro pensa assim: ah, fazer tarefa é igual eu me sentir bem. Vou fazer de novo. E aí, depois dos 5 minutos, mais 10 minutos de tarefa. Viu esse chunking? É você dividindo em pedaços pequenos, significa que a recompensa vai ser o combustível do teu cérebro. E aí sim, você vai conseguir terminar as coisas. Percebe que, para isso, mais importante é você fazer de uma maneira que o seu cérebro funcione e não da forma que geralmente as pessoas ensinam. Sinal número 3: você esquece coisas importantes, mas lembra detalhes completamente aleatórios. Por exemplo, você esquece a reunião com a professora do seu filho, mas lembra a letra completa de Faroeste Caboclo. Você esqueceu onde coloca a sua carteira, mas lembra exatamente o que a sua colega de trabalho ela estava usando lá na sexta-feira passada. Esquece de pagar a conta de água, mas lembra o nome do cachorro do vizinho que você viu ali pelo menos há 3 anos atrás. Né? Isso daí é para ficar louco, não é? Agora, como que eu consigo lembrar de coisas inúteis e esquecer o que realmente importa? E para seguir uma explicação neurocientífica, né, o que, que acontece? No cérebro típico, existe um arquivador mental. Ele pega a informação importante e ele guarda ali com etiqueta assim, urgente. Reunião das 15 horas. No cérebro TDAH, esse arquivador ele é todo bagunçado, caótico. Ele guarda a informação baseado em emoção, não em importância. Por exemplo, música faroeste caboclo, alta carga emocional, porque me lembra tal pessoa, tal, guardei. Nome do cachorro? Nossa, que novidade, nome bacana, interessante, guardei. Reunião escolar? Nenhuma emoção. Esquece. A região do cérebro que é responsável por isso é o hipocampo, que no TDAH, o hipocampo, ele tem a dificuldade de marcar informações como importantes se ela não tiver emoção ou novidade. É tipo você ter uma secretária que só arquiva os papéis que brilha, todo bonitinho e faz barulho, e os papéis importantes eles deixam ali perdido no meio da bagunça. Por isso que você acaba lembrando de coisas inúteis e esquecendo compromissos cruciais, certo? Vamos para um exemplo? Você vai lá na sua casa, você pega e coloca a chave do carro num lugar diferente justamente para que você não esqueça. Ah, vou colocar aqui em cima da geladeira, porque assim eu garanto que eu não vou me esquecer. Aí no dia seguinte, está lá você procurando a bendita chave por meia hora. Você olha lá no lugar de sempre, não tá. Olha na sua bolsa, não tá. Olha no banheiro, também não tá. Até que depois de um tempo você acaba lembrando assim: pô, lembrei, coloquei lá na geladeira. Isso acontece porque o cérebro TDAH, ele não tem memória de trabalho eficiente. A memória de trabalho é que nem como se fosse a memória RAM do computador. É onde você guarda a informação temporária. Ah, coloquei a chave ali, preciso lembrar disso. No TDAH, essa memória RAM, ela é muito pequena. E aí, então, você coloca a informação, mas 5 segundos ou um determinado tempo depois, ela se apaga como os cachês. E mais uma vez você se culpa. Só que não é desatenção simplesmente, é um sistema de memória que funciona de uma forma diferente. Para resolver um pouco e ajudar nesse sinal, se você tem ele, usa a técnica de você ritualizar e acaba externalizando. Não confia na sua memória. Sério mesmo. Por quê? Porque ao invés de você fazer isso, crie apenas um único lugar para cada coisa importante. Por exemplo, a chave do carro vai ser sempre no mesmo gancho.
O celular vai ser sempre na mesma gaveta, no mesmo aparador. A carteira vai ser sempre no mesmo bolso da minha bolsa, sem exceção. Um outro ponto é você usar lembrete visual. Por exemplo, pode ser o seu post-it, né, que você põe lá na porta assim, ah, pegou a chave? Um alarme no celular, reunião em 1 hora, ou até um calendário físico na sua parede. Não somente usar o que é digital, porque o cérebro com TDAH, ele precisa de pistas visuais. Você não vai lembrar sozinho, mas se você for lá e ver o post-it, por exemplo, seu cérebro vai disparar e vai dizer assim, putz, a chave. Entende? O que você pode também fazer é duplicar sistemas importantes. Por exemplo, 2 alarmes para os compromissos cruciais que você tem. O backup da chave, por exemplo, em outro lugar fixo. Então, percebe que você não precisa ter a memória perfeita? O mais importante é que você possua sistemas que compensem a memória que o seu cérebro TDAH tem. E isso funciona. Sinal número 4. Você tem picos absurdos de energia seguido de exaustão total. Por exemplo, segunda-feira, 6 da manhã, você pensa, hoje eu vou fazer tudo. Vou limpar a casa inteira, vou cozinhar para a semana toda, vou organizar os armários, vou responder todos os e-mails. Você fica que nem a Mulher Maravilha, com energia infinita, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, até que, em determinado momento, puf, você acaba desabando no sofá. Não consegue nem levantar para pegar água. O seu corpo, ele parece que foi atropelado. E aí você pensa, o que que deu em mim? Por que que eu sou tão fraca? Não é fraqueza. Você provavelmente tem TDAH. E é justamente a explicação para isso é que o cérebro com TDAH, ele tem um padrão chamado de hiperfoco seguido de burnout. E como que funciona? Quando algo te interessa ou até te desafia, seu cérebro libera a explosão de dopamina, como eu disse. Aí você entra naquele modo turbo. Parece que você tomou até 10 cafés, uns 5 energéticos. E aí você faz, você produz, você não para. Mas aí é onde está o problema. O seu cérebro, ele queima toda a dopamina de uma vez. É mais ou menos assim, você cria um foguete, você sobe rápido, 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 aí o combustível ele acaba no meio do caminho. E aí você cai. Né? Imagina a sua energia sendo uma bateria de celular, onde uma pessoa típica, por exemplo, ela vai gastando 10% da bateria por hora. Então, ou seja, a bateria dura o dia todo. Mas uma pessoa com TDAH, ela acaba gastando 80% em 3 horas e fica com 20% para o resto do dia. E o resultado é que essa pessoa colapsa e, mais uma vez, se culpa. E aí, né, justamente por quê? Porque tem um sistema neurológico que queima combustível rápido demais. Né, e para exemplificar, acho que já aconteceu isso com você, por exemplo, né, tem o aniversário do seu filho semana que vem. Aí você pensa assim, pô, vou fazer tudo perfeito. O que, que acontece? Você entra em hiperfoco. Faz os convites personalizados, pesquisa a decoração durante horas, assa 3 bolos diferentes, monta tudo sozinha, trabalha 12 horas direto, sem até comer direito, sem parar. A festa, um sucesso, todo mundo vai, todo mundo curte, elogia, mas o que acontece lá no dia seguinte, você não consegue nem sair da sua cama, literalmente. Seu corpo fica doendo, sua mente fica nublada, tem zero energia. E aí, mais uma vez, você se culpa e diz assim muitas vezes: Ah, por que que eu sou tão dramática? Foi apenas uma festa. Mas não é que foi uma festa apenas. O seu cérebro ele queimou toda a dopamina de uma vez. E agora, pelo menos, ele precisa de alguns dias para poder se recuperar. E aí, percebe que isso não é fraqueza, mas o ciclo do TDAH. E como fazer e como ajudar nessa parte, nesse momento? Usa aquela pausa obrigatória. O seu cérebro com TDAH, ele não sabe quando parar. Então você precisa forçar pausas de forma abrupta. Tem uma regra: a cada 30 minutos de tarefa intensa, eu vou parar por 10 minutos. Isso não coloque como opcional, mas como obrigatório. Ah, André, mas eu estou no fluxo, eu estou lá, eu não quero parar. Mesmo assim, para. Porque se você não parar, você vai queimar
tudo de uma vez, a sua energia, e aí você vai perder os próximos 3 dias. E a sua pausa não precisa ser uma pausa passiva. Faz uma pausa ativa, anda pela tua casa, beba água, respira fundo pelo menos ali 5 vezes, come algo, entende? 30 minutos em atividade e 10 minutos, né, em pausa. 30 minutos em atividade, 10 minutos em pausa. Isso vai sustentar a tua energia para o seu dia todo, ao invés de você queimar tudo isso em 3 horas apenas. O cérebro com TDAH, ele é um motor de alta performance, mas a questão é que os motores de alta performance, eles precisam muito mais de manutenção. Por isso que pausar não é preguiça, isso é combustível economizado para render mais. Vamos para o sinal número 5. Você sente de mais ou de menos, nunca no intermediário. Ou você está lá super empolgada com alguma coisa, ou você está completamente apático. Ou você ama intensamente, ou você não sente nada. Ou você fica falando sem parar, cheia de energia, ou você não consegue nem sair da cama. Não tem meio termo. E as pessoas que sentem esse sinal acabam percebendo que as pessoas no redor delas dizem assim: ah, você é uma pessoa muito intensa, ou você é dramática demais. Por que você não consegue ser um pouquinho mais normal? E aí você passa a vida toda tentando se controlar, tentando ser de menos, nunca funciona. Tentando ser de mais, muito menos. Por quê? Porque você está com uma desregulação emocional, que é um dos sintomas mais comuns no TDAH em mulher. Mas o pior é que poucos falam sobre isso. E por que isso acontece? No cérebro de uma pessoa típica, existe um termostato emocional. É o que acaba mantendo as emoções de uma forma equilibrada. Feliz, mas não eufórica. Triste, mas também não devastada. Irritada, mas não explosiva. Agora, no cérebro TDAH, primeiro, esse termostato está quebrado. A pessoa típica, ela, por exemplo, sente emoção de 0 a 10, mas ela fica entre 4 e 7, a maior parte do tempo. A pessoa com TDAH, ela sente também de 0 a 100, mas ela ou está lá no 95 ou está no 5, não está ali no meio termo. E a região que é responsável por isso é o sistema límbico. No TDAH, o sistema límbico, ele acaba reagindo mais intensamente a qualquer estímulo emocional. Por exemplo, é que nem você ter um microfone com o volume lá no máximo. Tudo que você sente é amplificado 10 vezes. Se uma pessoa traz para você uma crítica pequena, nossa, para você vai parecer o fim do mundo. Se você tem apenas uma pequena conquista, parece que você ganhou na loteria. E não é que você escolhe ser intensa ou não. É o seu cérebro que sente tudo 10 vezes mais forte ou 10 vezes menos. Nada, mas como que isso acontece na minha vida? Quem já, por exemplo, você já viu uma amiga sua, imagina ela chegando para você dizendo assim: Nossa, você mudou seu cabelo? Só isso. Uma pessoa típica, ela pensa: Nossa, que bacana, ela notou, que legal, fico feliz. Agora, você com TDAH, o que acontece é somente bum. Ah, ela não gostou, ficou horrível, eu sabia que ficou ridículo, todo mundo deve estar me olhando, eu sou um desastre, ninguém me leva a sério, eu estrago tudo. Em 10 segundos, você foi de comentários sobre o seu cabelo para eu sou um fracasso completo. Isso não é insanidade. Isso também não é você ser sensível demais. É a desregulação emocional do TDAH. O teu cérebro pega um estímulo pequeno e transforma num puta de um tsunami. E aí, mais uma vez, você se culpa por reagir exageradamente, mas você não está reagindo à realidade. Você está reagindo ao que o seu cérebro TDAH amplificou pelo menos em 100 vezes. E isso é exaustivo, não é? E o que fazer com toda essa desregulação? Você pode usar uma técnica que eu chamo de PROP, PROP. Cada sigla, um passo. Quando você sentir a emoção explodindo, o P, pare. Literalmente, para o que você está fazendo. Vai para o R, respira fundo. 3 respirações profundas
pode ser até contar nos dedos. O O é observar. O que que eu estou sentindo? Será que isso está real, está equilibrado ou está amplificado? E aí você vai para o P, prossiga. Depois de respirar, você vai decidir o que você vai fazer. Por exemplo, você está lá, né, na cozinha e o seu filho chega e derrama o suco no chão. Naquele momento, a sua mente vai gritar: Nossa, acabou! Um filho nunca aprende, eu não aguento mais. Aí, o prop. Parei, respirei fundo, 1, 2, 3, observo, pensando: um copo de suco no chão realmente é um fim do mundo? Ou será que o meu cérebro está amplificando isso? Aí você prossegue: tá certo, eu vou limpar, somente um suco. Então, essa técnica, ela, claro, ela não vai remover as suas emoções e nem é esse o objetivo, mas ela vai te dar um espaço entre o seu estímulo e a sua própria reação. E nesse espaço você tem a oportunidade de escolher, ao invés de ser sequestrada pela sua emoção, certo? Então, olha só, vamos lá, recapitulando, quais foram os 5 sinais? Os 5 sinais que provavelmente, se você tem a TDAH, é: sua mente nunca vai desligar, você começa 1000 coisas e acaba não terminando nenhuma. Você acaba esquecendo de coisas importantes, mas lembra daqueles detalhes mais aleatórios. 4, você tem pico de energia e seguidos de exaustão mental. E no quinto, você acaba ou sentindo de mais ou de menos, nunca no meio. E aí, se você se identificou com pelo menos 3 ou até mais desses sinais, há uma grande probabilidade de que você tenha TDAH. Mas, antes de tudo, é importantíssimo você saber, né? Tem uma coisa que é super, hiper, mega, blaster importante. Esses 5 sinais, eles não são os critérios que, olhado de uma maneira isolada, vai te trazer o diagnóstico de TDAH. Tá? Por quê? Porque é extremamente indispensável que você faça uma avaliação com um profissional, seja um médico psiquiatra, um neuropsiquiatra, um psicólogo, porque isso vai trazer uma validação maior por entender todo o teu contexto. E aí você vai perceber, ao chegar no diagnóstico, que não foi sua culpa, nunca foi. E ainda que você passou anos achando que o problema fosse você, que você ou era preguiçosa, desorganizada, irresponsável, intensa demais. Não. Você vai perceber esse diagnóstico que simplesmente você só tem um cérebro que funciona de forma diferente. Mas ninguém te ensinou como trabalhar com ele. Mas ao invés disso, te ensinaram a lutar contra ele. E esse lutar contra te destrói. Mas, beleza? E agora que você já sabe de tudo isso, tal, é importante você saber que, né, ou melhor, saber esse primeiro passo, ele é o mais importante para que tudo possa mudar. Só que se você quiser ir mais a fundo disso, se você quiser entender não só esses sinais, mas também o que fazer e como transformar a sua vida, sabendo ali no caso que você tem o TDAH, para isso, eu criei uma ferramenta que faz uma avaliação diagnóstica da sua exaustão. E ao realizar, como resultado, a própria ferramenta ela já vai te indicar para você os recursos que são mais adaptados e adequados para a sua necessidade, para que você possa utilizá-lo, tá? O link vai estar aqui na minha descrição, mas antes de você ir, tem uma coisa também que é muito importante que eu não posso deixar de te falar, tá bom? Um estudo de 2022 mostrou que 68% das mulheres que descobriram o TDAH na fase adulta relataram alívio imediato após o diagnóstico. Não por tristeza, nem por medo, mas por alívio. Eu, com 35 anos no meu diagnóstico, posso confirmar que também senti assim. Por quê? Porque aquilo tudo que eu sentia, eu consegui descobrir que tinha um nome. E finalmente tudo fez sentido. E é justamente esse sentimento de alívio que eu quero que você sente, certo? Se você então chegou até aqui, você já deu o passo mais difícil, você considerou a possibilidade de que talvez, somente talvez, não seja culpa sua. Mas eu quero que você saiba que descobrir que você tem TDAH não é o fim, é o começo. O começo de você
finalmente se entender, de parar de lutar contra você mesma, mas, né, de construir uma vida que realmente funciona para o seu cérebro. Você não precisa se consertar, você não está quebrada, você só precisa aprender a trabalhar com o teu cérebro, não contra ele. Então, aqui está o que eu peço que você faça nesse momento. Primeiro, salve esse vídeo para que você possa rever ele outra vez. Segundo, comenta aqui embaixo, né? Quais desses sinais que você se identificou? Você não precisa nem explicar, tá? Pode até escrever. Com certeza eu vou ler todos os comentários. Se você, em terceiro, conhece uma outra mãe que precisa ver isso, compartilha com ela. Porque provavelmente ela também está se culpando sozinha. E você, mãe, pode mudar a vida dela hoje, tá bom? Se você quiser ir mais a fundo, então clica no link da descrição para essa avaliação diagnóstica de exaustão materna, para que você possa também receber o melhor direcionamento, tá? E lembra só, você não está sozinha, eu estou aqui, outras mães também estão aqui e juntos tenha certeza que você pode renascer, tá certo? Então, um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.